Por que é que a gente vê tanta gente feliz, sorridente, com grandes conquistas, ostentando nas redes sociais, e existem pessoas tão infelizes, sofrendo tanto pelo mundo? Por que tanta diferença, Guilherme Romano? Eu acho que a razão fundamental da infelicidade no mundo, pelo menos essa é a resposta que as grandes filosofias, e não só as da Índia, vão dar, chama-se ignorância, avidya. Mas calma, essa ignorância não significa não saber, não é a ignorância formal de não ir para a escola, ou não ir para a faculdade. É a confusão mental que a gente tem, por exemplo, com a ideia de separatividade. É essa confusão mental que vai fazer com que eu pense que o outro ou é objeto dos meus desejos ou meu adversário. É essa confusão mental que vai fazer com que eu queira ter mais para mim e tire do outro. É essa confusão mental que faça com que eu inveje do outro. É essa confusão mental que faz com que eu pense que eu seja separado da natureza, que eu seja separado do que é bom, justo, belo e verdadeiro. Então, na verdade, acho que tem tantas causas para essa tua pergunta. Eu diria que a primeira delas, por que é que tem tanta gente feliz e tanta gente infeliz? Eu acho que é porque a gente não aprendeu a olhar para o lado certo. Fundamentalmente, a gente vive, por conta das redes sociais, num mundo de aparências frágeis, em que a gente vive para se comparar e para competir. E se a gente olhar com muita atenção essas pessoas que expõem suas vidas tão cheias de conquistas e glórias nessa vitrine da internet, há muito mais de mentira, há muito mais de uma superfície, de um teatro, do que uma vida abundantemente feliz. É claro que existe desigualdade nesse mundo. Eu aqui não estou fazendo um discurso idílico, dizendo assim, não, dinheiro não traz felicidade. Até as pesquisas neurocientíficas mais sérias vão dizer que, sim, dinheiro traz uma satisfação até neurológica, por assim dizer. Então, assim, ter aquela sensação de que eu tenho dinheiro para prover para minha comida, para o meu abrigo, para o meu conforto, para o meu lazer, pagar minhas contas, isso traz felicidade, alguma felicidade. Mas o excesso de dinheiro, por exemplo, não é sinônimo de felicidade. O excesso de fama não é sinônimo de felicidade. O excesso de prestígio não é felicidade. Então, acho que aqui o primeiro passo que a gente deveria fazer é ressignificar o que é que a gente chama de felicidade. Porque uma pessoa em contentamento, dando risada para todo mundo, uma pessoa alegre, não é necessariamente uma pessoa feliz. Feliz é uma pessoa que consegue, em um estado de equilíbrio, compartilhar o que há de melhor nela para aqueles que estão à sua volta. Feliz para mim é uma pessoa que consegue ser ela mesma, ser autêntica e verdadeira em todas as situações, sem se vender às circunstâncias, sem condescender com as circunstâncias. Então, a causa fundamental do sofrimento é a ignorância, que acomete o rico, o pobre, o velho, o jovem, o homem, a mulher. E como é que a gente lida com essa ignorância, né? Essa ignorância que nos faz sermos adversários uns dos outros quando somos uma grande irmandade no mundo. Essa ignorância que nos faz criar problemas onde antes não haviam e sofrer com as coisas que são inevitáveis. A gente olha para dentro. É para isso que serve a meditação, é para isso que servem as ferramentas de autoconhecimento. Você olhar para dentro e tentar entender. Apesar das coisas não serem necessariamente como você gostaria, como é que você pode fazer um esforço para que, estando onde está, sendo quem você viva uma vida de contentamento. Não é conformismo, não é dizer, nossa, eu estou aqui na miséria, então vou me conformar porque aprendi a olhar para dentro. Não. É eu criar um estado de paz, de segurança e de equilíbrio que me ajude a trabalhar com as circunstâncias, apesar delas serem difíceis, e eu não sofrer tanto com elas. Porque também tem o seguinte, o que esses mestres vão dizer é que toda vida contém sofrimento. Toda vida humana contém algum tipo de dor. Seja essa dor, a dor que os outros nos causam, as dores que a vida nos causa, como doenças, como tragédias naturais, ou as dores que eu me causo. Essas dores não precisam ser necessariamente um problema. Porque quando, por exemplo, um bebê está com os dentinhos nascendo, ele sofre, ele chora. Quando a gente está aprendendo uma coisa nova, aquilo dá um certo incômodo. A questão é o quanto é que eu me identifico com esses problemas. O quanto é que eu não trabalho para que as circunstâncias se tornem caminho, né? Para que o sofrimento se torne caminho. É trabalhar nessa ignorância que faz com que a gente mude essa perspectiva. Porque senão,
tudo que a gente vai fazer na vida é comparar. Ah, essas pessoas são felizes porque elas têm o que eu não tenho. Essas pessoas são felizes porque elas vivem o que eu não vivo. Essas pessoas são felizes porque elas são o que eu não sou. Então, vou viver nessa eterna neurose de achar que eu deveria ser isso ou aquilo para conseguir alcançar essa felicidade que nunca vai vir. Porque quando eu alcançar esses estágios, eu vou olhar mais para cima e vai ter outras pessoas que chegaram mais longe do que aquilo que eu esperava. Então, a questão toda aqui é: não dá para a gente obter verdadeira felicidade se comparando. A única régua para a gente chegar nesse estado de autoconhecimento, paz e contentamento é medir você com você mesmo. Olha para quem você é agora, pensa no que você quer ser e observa a tua trajetória com carinho. E percebe que, por mais que você não soubesse as coisas que você gostaria de saber agora, porque todo mundo pergunta isso, né? Se pergunta, poxa vida, se eu soubesse lá o que eu sei hoje, será que eu teria errado tanto? Talvez não, mas você só sabe o que você sabe hoje porque você errou tanto. Então, olhe para trás com carinho, veja o quanto você lutou para chegar onde você está agora e com calma e paciência, aprende a acalmar esse turbilhão, esse tumulto dessa comparação e dessa competição para desenvolver uma felicidade que brota de dentro para fora e não de fora para dentro. Guilherme, existe na visão cristã, de muitas religiões de origem cristã, que nós estamos aqui devido aos nossos pecados, porque Adão e Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma visão espírita diz que nós, devido a muitas vidas, muitas encarnações, nós cometemos alguns abusos. A cristã diz que nós estamos sofrendo por causa dos nossos pecados. Uma visão mais espírita diz que nós estamos sofrendo devido às ações negativas que nós cometemos em vidas passadas. E daí vem que, se eu sou agraciado por Deus, Deus me dá felicidade. Se eu contrario a vontade de Deus, Deus me castiga, me coloca em provação. Né? Na visão espírita, você comete boas ações, você vai ter uma vida futura melhor. Se você cometeu abusos, vai ter uma vida triste. Há alguma relação dessas vidas passadas, da teoria cristã, da teoria espírita, de que sofrimento e alegria estão correlacionados às nossas ações, principalmente as ações cometidas em vidas passadas? Sim, a questão, aliás, a teoria do karma e das reencarnações é mais antiga na Índia do que nas tradições ocidentais. O Ocidente, na verdade, pega essas ideias da Índia e as transforma e as ressignifica, mas eu não diria jamais que esse processo do karma, ou seja, das nossas ações boas e ruins, gerando repercussões, gerando efeito, são produto de uma punição, de uma recompensa, de uma força externa, de um Deus que pune ou que recompensa. Primeiro porque, para mim, Deus não está separado de mim. Né? Dentro das tradições do yoga, a gente vai investigando a consciência até perceber que esse Deus para quem eu oro, esse Deus para quem eu busco, a quem eu busco, ele é todas as coisas, ele manifesta todas as coisas, ele entremeia todas as coisas. E não dá para acreditar em um Deus que seja verdade, bondade, beleza, um Deus de amor e de verdade, se ele for um Deus de punição. Porque isso é supor que um ser com tanto poder e um ser eterno, brincando de nos educar a partir de punição, isso é bastante sádico, é bastante masoquista. Eu não acho que exista um agente por detrás das nossas tragédias. Isso o hinduísmo e o budismo concordam bastante. Somos nós em meio à nossa ignorância, que erramos, e continuamos insistindo neuroticamente em errar. E isso não é uma questão só cósmica de vidas passadas, é matemático, na verdade, né? Fuma o resto da vida e pode ser que você crie as condições necessárias para ter uma doença por conta disso. Coma mal durante uma vida inteira e você pode ser que crie as condições corporais para ter doenças por conta disso. Por que eu estou dizendo que pode ser? Porque tem gente que fuma a vida inteira e não fica doente. É exceção, mas acontece. Tem gente que come mal a vida inteira e não fica doente. É exceção, mas acontece. Aí você vai dizer, não, essa pessoa tem um bom karma. Você pode chamar esse bom karma de uma boa genética, né? E essa boa genética, dentro do contexto indiano, você nasceu nessa família com essa boa genética por conta de alguns méritos que você tenha, por conta dos frutos das suas boas ações. Mas isso não é uma questão de punição e recompensa. E, na verdade, dentro do contexto das tradições indianas, é você o centro do processo, né? O eu.
O eu que se separa das pessoas. O grande pecado dentro do contexto das tradições indianas é esse, o da separatividade. De eu achar que eu sou melhor, que eu sou separado, que eu sou distante do outro. É muito legal porque até o Buda, veja, eu sou hindu dentro das minhas práticas, mas eu admiro profundamente os ensinamentos do Buda, acho que eles são ensinamentos muito práticos para uma vida lúcida, boa e abundante, né? E no momento da iluminação, o momento em que o Buda se torna o Buda, aquele que despertou, né, aquele que entendeu a verdade, da mesma forma que Jesus foi tentado no deserto, é dito que o demônio também tentou o Buda no momento da iluminação e que a última tentação foi a tentação do orgulho, né? Então, o Buda está ali embaixo da árvore da meditação, tentando descobrir a verdade, e o demônio Mara, né, que é o demônio da separação, aquele que divide, aquele que assusta, a nossa mente, né, a nossa mente deludida, a nossa mente apegada, a nossa mente que não quer se transformar, atenta o Buda com medo, atenta o Buda com prazeres, tenta de todo jeito, ele não se abala. Por fim, a última tentação é o orgulho. Então o demônio diz para o Buda, então o senhor de fato é o iluminado, o senhor é melhor que todos os seres, o senhor é superior a todo mundo. E aí diz que ele toca o chão e diz assim, a terra é minha testemunha, de que eu, a grande terra e todos os seres, juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Quer dizer, não há um eu superior em relação aos outros. Não há uma separação. Não é essa coisa carreirista de evolução. Eu sou mais evoluído que você. Isso é uma grande bobagem, né? De novo, a régua que faz a gente encontrar paz e felicidade, ela começa olhando para dentro. E é muito curioso, porque quanto mais para dentro você olhar, mais altruísta você se torna. Quanto mais para fora você olhar, mais egoísta você se torna e mais sofrimento você tem. Parece um paradoxo, né? Mas é porque quanto mais sincera e honestamente olhar para dentro e investigar as minhas emoções, e investigar as minhas motivações e os meus sonhos e os meus pensamentos e por que é que eu faço o que eu faço, penso como penso, ajo como ajo, mais eu vou perceber que o outro não é assim tão diferente de mim. Ele é um universo inteiro à parte. Ele tem seus próprios sonhos, suas próprias metas, mas, ao mesmo tempo, ele é um alter ego, ele é um outro eu. Tão digno de respeito, tão digno de boa vontade, tão digno de incentivo, quanto eu me julgo. E quanto mais para fora eu olho, por outro lado, mais eu comparo. Quanto mais para fora eu olho, mais eu invejo. Quanto mais para fora eu olho, mais eu observo o outro como um objeto ou como um adversário. E aí eu gero a fonte do sofrimento, que é esse egoísmo, esse egocentrismo e essa egolatria.